Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos estudar mais uma função inorgânica, que são os sais. Nessa aula nós vamos aprender qual é a reação que leva à formação do sal, algumas regras de nomenclatura, como se dá um nome a esses sais, e uma propriedade muito importante dos sais que o Enem adora cobrar. É quando nós adicionamos um sal, como se joga um sal em água, qual é o caráter dessa solução? Pode ser ácido, básico ou neutro. Bora lá então conferir comigo? Olá, alunos! Vamos hoje então para a nossa terceira função inorgânica, né? As substâncias estudadas dentro da química geral, a química inorgânica, elas se enquadram em 4 principais grandes famílias. São as famílias dos ácidos, ou seja, ou ela vai se enquadrar, ela vai pertencer à família dos ácidos, ou das bases, ou dos sais, ou dos óxidos. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os sais. Nós vamos aprender qual é a reação que dá origem, de onde vem a fórmula do sal, quais são as substâncias que contribuem para a formação do sal, regras de nomenclatura desse sal e uma das características muito importantes que é muito cobrada no Enem. Primeiramente, nós vamos olhar para as fórmulas dos sais. Eu coloquei vários aqui na tela. O KNO3, o NaCl, o Na3PO4. Repare que todas essas fórmulas dos sais, eles têm à esquerda da fórmula, sempre se inicia por um metal, né? Então, sais são compostos iônicos. Compostos iônicos são aqueles elementos formados por ligação iônica. Sendo assim, precisa ter sempre na fórmula a presença de um cátion, que no caso aqui são os metais, ok? Então, alguns sais presentes no cotidiano, que são sais muito importantes, que merecem destaques. Por exemplo, o nitrato de potássio, o KNO3, muito utilizado como conservante de alimentos. O hipoclorito de sódio, que ele é um agente alvejante, muito utilizado também na indústria de papéis. Nós temos também o fluoreto de sódio, o NaF, muito utilizado também como enxaguante bucal, aparece muito nessas formulações aqui, que já é de conhecimento nosso. Temos também o carbonato de cálcio, muito utilizado daí na formulação de detergentes, sabões. E nós temos também o sulfato de cálcio, utilizado na formulação do giz, O sal, então, galera, ele veio da formação, tá, entre a reação entre um ácido com uma base, ok? Então, uma coisa que vocês sempre têm que se lembrar, toda reação entre um ácido com uma base sempre vai formar um sal mais água, ok? Então, repare aqui nessa reação. Nós temos um ácido, HCl, lembrando que o ácido, olha, temos hidrogênio à esquerda da fórmula, ok? Temos o ácido clorídrico, e aqui nós temos, olha, o grupo hidróxido, ok? Formando a função das bases. Então, a reação entre um ácido e uma base vai formando, então, o sal e água. Da onde vem essa água, Eu quero lembrar vocês que aquela famosa frase, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, numa reação, os elementos não são criados e nem destruídos, eles sofrem apenas um rearranjo. Então, de onde vem essa água? Olha lá, olha que fácil aqui, ó. O hidrogênio do ácido se reage com o grupo hidróxido da base, formando a água, H2O. E o que resta, o que fica, o que restou aqui nos elementos, ó, o Na, que é o sódio, mais o cloreto. Eles se ligam para formar a fórmula do sal, ok? Então, aqui, ó, o Na e o Cl. Lembrando que sempre na fórmula do sal, a escrita da fórmula sempre inicia pelo cátion, pelo metal, ok? E depois seguida do ânion, ok? Vamos ver mais alguns exemplos aí. Então, aqui
pessoal, vocês têm que se lembrar que, olha, o íon responsável pelo caráter ácido, tá? É o íon H+. Então, se tem o hidrogênio à esquerda da fórmula, ele designa a função ácido. E o ânion hidróxido, quando está presente na fórmula junto com o metal, no finalzinho da fórmula, ele designa a função base. E a união, né, entre um ácido e a base, a união dessa reação desses íons H+ e o OH- leva à formação da água. O que sobrar, o restante, forma a nossa formulazinha do sal, ok? Vejamos mais exemplos aqui. Vamos pegar essa primeira reação. Né? Nós temos o HCl, novamente, o ácido clorídrico, né? Reagindo com o grupo, olha lá, o hidróxido de sódio, uma base, né? Olha lá, os hidrogênio do ácido junta com o grupo hidróxido da base para formar a água, tá? H2O eu coloquei aqui nesse formato só para vocês verem de onde vem os hidrogênios e o grupo OH, ok? E o que que sobra? O que que sobra aqui, ó? Os elementos que sobram aqui na fórmula, o Na, que é o sódio, e o cloreto, que veio do ácido, ok? Formando, então, ó, o NaCl, ok? Próximo exemplo, ó, nós temos aqui, ó, hidrogênio à esquerda da fórmula, função ácido, né? E nós temos aqui o grupo hidróxido, tá vendo? O hidróxido de sódio, né? Então, nós temos, ó, o ácido, chamado ácido nítrico, reagindo com hidróxido de sódio, levando novamente a formação do sal mais água. A água, vocês já sabem, a água veio da união, da reação dos íons H+, do ácido, e desse ânion aqui, hidróxido da base, formando a água. E o que sobra, os elementos que sobram, que restam, que vai formar a formulazinha do sal, né? Que é o Na e esse grupo aqui, o NO3. Vamos juntar esses dois íons, né? Sempre lembrando que na fórmula inicia-se a escrita começando pelo metal, ok? E logo em seguida eu copio toda a fórmula do ânion, esse que veio do ácido, ok? Então vai formar o NaNO3. Não se começa a escrever a fórmula pelo ânion, tá, gente? É sempre pelo cátion, ok? Então é NaNO3, tá? Vamos para a outra reação. Nós temos aqui, ó, um ácido, olha, o ácido sulfúrico reagindo com o hidróxido de cálcio, tá? Novamente, ó, os hidrogênios do ácido mais o grupo hidróxido da base reagem, um reage com o outro, um consome o outro, formando água, ok? E o que sobra, o que resta, os elementos que restam na fórmula é o cálcio e esse grupo aqui, o SO4, chamado de sulfato, ok? Então, eu vou unir essas espécies químicas, o cálcio, que é o meu cátion, né, e o ânion todo, que é o grupo sulfato, né? Próxima reação, nós temos aqui o ácido fosfórico reagindo com o hidróxido de potássio, ok? Então, ó, os hidrogênios do ácido mais o grupo hidróxido da base, formando aqui a nossa molequinha de água, né, H2O. E o que sobra são o potássio, né, e o grupo fosfato, constituindo, então, a fórmula do sal. Reparem que aqui, todas essas fórmulas dos sais, né, a fórmula dele se inicia sempre pelo cátion, pelo metal aqui, ó, à esquerda da fórmula. Da mesma forma, nós vamos ver aqui, ó, esse terceiro exemplo. Nós temos o H2SO4, o ácido sulfúrico, reagindo com o hidróxido de cálcio, formando aqui o CaSO4, o sulfato de cálcio, mais água. Lembrando que a molécula de água, ela provém da reação aqui, ó, entre os hidrogênios do ácido, tá? Junto com o grupo hidróxido da base. Esses íons hidrogênios e o grupo hidróxido vão reagir para formar a molécula de água. E os elementos que restaram na reação, ou seja, o cálcio e o grupo sulfato todinho, o SO4, vão se ligar por meio de ligação iônica, né, formando então o sulfato de cálcio. Tá? Lembrando que sempre, né, o primeiro membro
da fórmula do cálcio, do sal, ele vai ser proveniente da base, né? Então, qual foi a base que deu origem a este sal? O hidróxido de cálcio, ok? E o segundo membro, o SO4, né? Esse ânion sulfato aqui, ele veio proveniente do ácido. Então, imaginando o ânion sulfato na fórmula de um ácido, né? Nós temos aqui o H2SO4, o ácido sulfúrico, ok? E uma outra propriedade muito importante dos sais é nós analisarmos o comportamento deste sal quando ele é adicionado em água, formando uma solução salina, né? Esse conteúdo é muito importante, cai todo ano no Enem. É muito importante que vocês saibam determinar o caráter ácido, básico ou neutro dessas soluções salinas. Dependendo da composição da fórmula desses sais, dos cátions e do ânion, né, presente na fórmula do sal, é possível determinar o comportamento dessa solução, se ela vai ter um caráter ácido, básico ou neutro. Isso vai depender da força dos ácidos e das bases que deu origem a este sal. Nós já estudamos as regrinhas para determinar a força dos ácidos e das bases. Se você não lembra, eu sugiro você assistir o outro vídeo que eu fiz para revermos, fazer uma revisão sobre este assunto, ok? Então aqui, lembrando que a reação geral, né, que leva à formação do sal, né, é essa daqui, ó. Nós temos um ácido reagindo com uma base, sempre vai levar à formação do sal. E vamos para o próximo exemplo. Quando nós temos um sal derivado de uma base fraca e um ácido forte, sendo o forte aqui, sendo o ácido, porém, portanto, essa solução salina, ela vai apresentar um pH ácido, ok? Porque o ácido aqui é que é forte, a base é fraquinha. Então, o que vai prevalecer na solução é um monte de íons H+, né, vindas do ácido. Então, essa solução ela vai apresentar um pH ácido, ok? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um sal, que é o cloreto de amônio. Esse sal está aqui, ok? Então, analisando o primeiro membro, né, o cátion que veio, cátion, que é o primeiro membro da fórmula do sal, ele é proveniente da base. Então, sendo assim, seria o hidróxido de amônio, uma base fraca, ok? E o segundo membro, o ânion aqui, ó, do sal, ele veio do ácido, ok? Sendo assim, ó, HCl, né, o ácido clorídrico, ok? E aí, então, a fórmula desse sal, nós sabemos, então, que ele veio de uma base fraca e ácido forte. Então, ele vai herdar características ácidas, ok? Ao ser adicionado em água, o pH dessa solução vai adotar um comportamento ácido, ok? Que confere, então, um pH menor que 7. Voltando no último exemplo, da mesma forma, quando você tem um sal proveniente de ácido e base de forças iguais, tanto os dois sendo base forte e ácido forte, nós vamos ter um pH neutro, considerado uma solução neutra, ok? Vamos treinar aí nesse exercício aqui, ok? Ó, um caminhão transportando ácido sulfúrico capotou, derramando ácido na estrada. O ácido foi totalmente neutralizado por uma solução aquosa de hidróxido de sódio, portanto aí nós temos uma base, ok? Então sempre aí nós temos a situação onde a reação de neutralização é entre um ácido sendo neutralizado por uma base ou vice-versa. A base é neutralizada por um ácido ou o ácido é neutralizado por uma base, ok? Então, essa neutralização pode ser corretamente representada pelas equações, pela equação aqui abaixo, ok? Então, nós temos o H2SO4, o ácido sulfúrico, ok?
E nós temos, então, aqui, ó, o hidróxido de sódio. Temos um ácido e temos uma base. Essa reação entre um ácido e uma base leva à formação de um sal, que ele representou pela letra X, que nós temos que saber qual é essa fórmula, é o que ele está pedindo, né? E levou à formação da água. A água, nós vimos que a água formada, ela vem, ó, do hidrogênio, do ácido, junto com o grupo hidróxido da base, forma a água. O que restou na reação, os elementos que restaram, é que vão formar a fórmula do sal. Portanto, né, o sal que vai ser formado aqui, ele vai apresentar como cátion na sua fórmula, né, o Na, que é o sódio, mais esse grupo sulfato aqui, formando então o nosso sal chamado de sulfato de sódio, ok? Próxima questão. Um acidente entre dois caminhões ocorrido em fevereiro deste ano bloqueou totalmente os dois sentidos da rodovia Castelo Branco, na região de São Paulo. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Um caminhão bateu na traseira do outro que transportava ácidos clorídrico, okay? O HCl, tá? Segundo a concessionária, o compartimento que carregava o produto se rompeu, o que provocou o vazamento do ácido e liberação de fumaça. Olha o vazamento do ácido aí na pista. O ácido clorídrico é tóxico e deve ser manuseado com cuidado. A fumaça liberada por esse produto é sufocante e corrosiva. Esse ácido é usado na produção de tintas e corantes, na indústria alimentícia e na extração do petróleo. Bom, galera, aqui nós estamos falando do ácido clorídrico, cuja fórmula se apresenta como HCl, ok? Este é o ácido clorídrico, ok? É uma fórmula essa daqui, ó, HCl, tá bom? Essa formulazinha aqui, tá bom? É um hidrácido, né? Cuja nomenclatura sempre termina em hídrico, ácido clorídrico, ok? E sobre essa situação, o que é correto nós afirmarmos? Vamos analisar aqui cada situação. Letra A diz assim: o ácido clorídrico em contato com a água ioniza-se para formar íons cloreto. Esse é o conceito de ácido, né, galera? Ao reagir com água, o que acontece na presença da água? Né? Ácidos são substâncias que em meio aquoso libera o H+, né, que é o íon responsável pelo caráter ácido, ok? E se liberou o H+, né, resta também agora, né, o ânion, o cloreto, ok? Libera, então, o ânion cloreto. Essa afirmativa está correta. Letra B. A fórmula molecular do ácido clorídrico é HClO4. Bom, nós sabemos que não, né, gente? Ácido clorídrico, quando a terminação é hídrico, né, se refere a um hidrácido. E hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio na fórmula. A fórmula do ácido clorídrico é essa daqui, ok? Letra C. Para neutralizar o ácido clorídrico derramado na pista, o corpo de bombeiros poderia recorrer ao uso de vinagre em grande quantidade. Bom, galera, sem chance, né? Ácido não neutraliza ácido, ok? Não adianta jogar vinagre, que o vinagre, sendo ácido, também não vai neutralizar o ácido derramado na pista. Óbvio que não. Letra D. O ácido clorídrico poderia ser neutralizado com uma solução de bicarbonato de sódio. Segura essa questão aí, vamos para a próxima analisar. Se 40 litros de ácido clorídrico tivessem se misturado a um certo volume de água de um córrego próximo, o pH do córrego se elevaria naquele local. Aqui ele quer dizer o seguinte: se você pegar esse ácido e jogar ela num rio, num córregozinho, o pH desse rio, desse córrego, vai se elevar? Será que ele vai se elevar? Se você joga ácido na água, né, o meio vai ficar mais ácido ainda, então o pH ele vai ficar bem abaixo de 7. O pH vai diminuir e não se elevar, ok? Portanto, nós vamos ficar com a alternativa D, ok?
Então, por eliminação, né, nós conseguimos chegar na alternativa certa. Mas por quê? Eu vou optar pela alternativa D, né? Olhando na fórmula aqui do bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio, ele é um sal formado, olha, o primeiro elemento, não sei se dá para vocês enxergarem aqui, que eu risquei, né, o primeiro elemento é proveniente da base, o Na, que é o sódio, ok? Então, o sódio é um metal alcalino, está na família 1A, e ele forma bases fortes, ok? Bases formadas por metais alcalinos, pela família 1A, formam bases fortes. E o carbonato, aqui o bicarbonato, porque tem um hidrogêniozinho a mais aqui, esse carbonato, ele é derivado do ácido carbônico, que é um ácido fraquinho e instável, ok? Então, eu vou optar por um sal que tem um caráter básico, porque a base dele aqui é forte e o ácido que deu origem a ele é fraquinho. Então, ao ser adicionado no meio ali, ele vai assumir um caráter básico, né? E sendo uma substância de caráter básico, ele vai perfeitamente reagir com o excesso de acidez derramado na pista, provocado pelo ácido clorídrico, vai neutralizar essa substância, resolvendo o problema, ok? Espero que vocês tenham entendido, ou tenha pelo menos conseguido absorver uns 70%, né, de parte desse conteúdo. Esse conteúdo é muito importante, tá? Que cai bastante nas questões. E, em caso de dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.